E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao retorno do Descobrindo Pauper, no seu 11º vídeo da série. Isso, já existiam outros 10 vídeos antes desse. A série tinha meio que parado no tempo em julho do ano passado, e agora voltamos com tudo, rapaz. E então vamos falar sobre o ciclo de Odisseia. A gente já falou sobre o ciclo de invasão, Mercádia, Urza, Ra, Miragem Era Glacial e todas as edições antigas mais para trás que isso, as edições básicas também, tá? Então, como é que o vídeo consiste? Eu procuro dentro daquele bloco, né, daquele ciclo, cartas que têm alguma utilidade no Pauper, não só as tier, mas aquelas cartas que tem uma sinergia que dá para utilizar, dá para, né, exercitar a criatividade do deck builder e fazer uma coisa com elas. E aí garimpar os bugs que a gente tem. Beleza? Então é o seguinte, vamos começar explicando como é que as cartas são apresentadas. Primeiro a gente apresenta usando o fundo da carta Magic como parâmetro. Então a gente vai começar apresentando as cartas brancas, depois as azuis, pretas, vermelhas e verdes. Por último, a gente acaba apresentando as cartas multicoloridas, né? As douradas, os artefatos e os terrenos. Só que eu já me adianto que nessa edição não haverá isso, porque a edição não tem nenhuma carta artefato como comum, nem dourada, e os terrenos que tem são pouco relevantes. Então vamos começar apresentando o branco para vocês, e é isso. Abriga uma carta branca instantânea de 2 manas, se dá proteção contra uma cor para aquela criatura alvo e ainda compra uma carta. A Auramancer é a primeira vez que ela surge, tá? Ela vai aparecer em várias outras edições, mas a primeira vez que ela aparece no Magic em Odisseia é uma carta que por 3 manas, uma criatura 2/2, se pode, quando ela entra na mesa, procurar um encantamento que está no cemitério e botar na sua mão de novo. Cessar Fogo é uma carta muito curiosa, eu gosto muito de trazer cartas assim nessa série. São cartas que são totalmente perdidas, que só se você for procurar você vai encontrar mesmo, que no dia a dia você não vai ver ela por aí. Cessar Fogo é uma mágica 3 manas, que quando você jogar, naquele turno o jogador alvo não pode jogar criaturas. E além disso ainda compra uma carta, bem diferente. Bom, vamos continuar com branco então. Cordões Prismáticos é uma carta muito forte, já vi sides perdidamente assim em algumas builds. Por 3 manas se previne dano de uma cor até o final do turno e todos os danos, tá? E mais legal que o flashback é simplesmente se virar uma criatura branca desvirada de seu controle é muito forte, tá? Explosão de Vida é uma carta que, se a gente fosse estender o deck do Pauper para Pobres, Afinidade com o Cemitério, que ele é um Izete, se a gente fosse entender, tem cartas de todas as cores que tem sinergia com quantidade do cemitério. Explosão de Vida é exatamente essa. Por 2 manas, você ganha 4 de vida, mais 4 de vida para cada explosão de vida no cemitério. Então a primeira vai dar 4, 8, 12, 16. E se o oponente também usa, e aí é todo cemitério, então vai juntar uma galera, tá? Purificação Frenética é uma mágica que por 3 manas, 1 branco e 2 incolores, se destrói o encantamento alvo, mas você pode usar Madness por 1, o que aí torna ela mais justa. Raio da Revelação então é uma mágica instantânea de 2 manas que você simplesmente destrói o encantamento e você tem um flashback verde. Essa carta foi relançada atualmente, mas ela originalmente foi lançada em Julgamento. Tribo Incansável, sim, é uma carta muito forte. Tribo Incansável tem um combo maluco no Pauper que mata turno 2, tá? Primeiro turno ele, segundo turno se descarta o máximo de cartas na mão possível. E aí tem uma carta, tem várias cartas, mas existe uma carta que eu lembro porque eu já perdi pro turno 2 contra esse deck, que vira o poder e resistência e ele bate 21 no turno 2, tá? Desejo de Kirtar é uma mágica. Eu vou deixar todos os desejos num ciclo, na última slide de cada cor. Então quando chegar esse slide, você já sabe que vai trocar cor. Desejo de Kirtar é uma aura, assim como todos os outros desejos, que saíram, e essa aura faz uma habilidade e quando você está no limiar ela faz alguma coisa a mais. Nesse caso, por 1 mana, você encanta a criatura, ela não ataca, e quando você estiver no limiar, ela não defende, beleza? Então bora pro azul, e é isso. Análise profunda então, um feitiço 4 manas, você compra 2 cartas, e no flashback tu pode pagar 2 manas, pagar 3 de vida e comprar 2 cartas. Parece ruim, mas pode ter certeza que é muito bom. Às vezes aparece um Betitins da vida, tá? Aquameba então é uma criatura que é uma estrela do G-Madness, tá? Ela já foi melhor por causa do dano na pilha, no momento que foi trocado essa regra ela perdeu um pouco do seu poder. Tá? Ela é uma criatura 2 manas 1/3, que você pode a qualquer momento descartar uma carta e inverter poder e resistência. Serve para dar um Champ Block ativando Madness, dá para você atacar e causar mais dano quando acontece, assim por diante, é uma carta bem legal. Artista de Fogo é uma criatura 2 manas 1/1,
que ela é imbloqueável, e a qualquer momento você pode pagar um azul, descartar uma carta, ativando Madness se possível, para retornar para sua mão. Então uma carta que é imbloqueável ainda tem evasão para ficar viva. Bom, Asas Fantasmagórica é uma aura, 2 manas, que você encanta a criatura, ela ganha +1/+1 e voar, então já tá legal, né? 2 manas +1/+1 e voar, beleza, mas você pode descartar uma carta da sua mão para retornar a criatura encantada, tá? Então, também, como todas as cartas dessas edições, tem essa sinergia de você descartar para fazer alguma coisa, nesse caso, para não deixar a criatura encantada morrer. Obsessão Compulsiva. Busca Compulsiva é uma carta muito legal, principalmente por causa que a gente está falando em descartar. Ela tem Madness, que por 1 mana azul você compra uma carta instante, ou pode pagar o mesmo mana azul com Madness, né, com a habilidade de descartar e remover, e pagar e já botar na pilha e tal, para poder comprar uma cartinha, beleza? Desafiar a Gravidade, mais uma carta muito estranha, que a sinergia na verdade era Madness e Flashback nesse ciclo, tá? Então tem várias cartas que você pode descartar e em vez de pagar o Madness também pode pagar o Flashback. É uma carta que por 1 ano você faz a criatura alvo voar e ela tem Flashback por 1, que o Field quem sabe até poderia ter alguma utilidade, mas não necessariamente, tá? Bom, envolveram a mágica humana instante que anula feitiço. Espiar, que muitas pessoas acharam que ia ser substituta do Gitaxian Probe no Infect, eu acho que não é o caso, tá? Porque Gitaxian Probe foi banido no Modern, no Pauper ainda tá, não sei até quando, eu acho que o Wizard vai dar umas cortadas nos Free Spell, tá? Mas Espiar é uma mágica por 1 mana, olha a mão do jogador e como uma carta faz a mesma coisa que Gitaxian Probe, só que nessa tu obrigatoriamente tem que pagar mana, beleza? Estudo Cuidadoso é uma carta que joga bastante no Pauper em decks de Reanimator, em decks de Madness, é uma carta muito boa, humana, você compra 2 cartas, descarta 2 cartas, feitiço. E a explosão do Aether é uma mágica instantânea que foi usado no nosso amigo o R afinidade com o cemitério, tá? Um deck que vai estar aqui no card, aqui na tela, tá? Uma mágica que por 1 azul e 1 incolor você retorna a criatura alvo para a mão do seu dono, mais outras criaturas alvo de acordo com o número de explosão do Éter que tem no cemitério. Então a primeira vai devolver 1, a segunda vai devolver 2, a terceira vai devolver 3, a quarta vai... Ela é como conhecimento acumulado, como explosão de vida, como eu falei no início, então tem várias cartas que fazem isso. Fazer uma mágica de anulação que saiu em Tormento, que por 3 manas você anula uma mágica até 3 de custo, e se essa mágica for anulada, ela vai ser removida de jogo. Nota Mental, uma carta que realmente joga bastante no Pauper, tá? Por 1 mana você coloca as 2 cartas do topo no Grimório, no cemitério e compra uma carta. Alimenta o cemitério pro Grumagão da vida. E aí vem a utilidade do porquê que sempre tem um Deep Analysis, uma análise profunda perdida nesses decks com Delve, beleza? Palavra de Sabedoria é uma mágica, 1 mana azul incolor, instantânea, você compra 2 cartas e cada outro jogador compra uma carta. Essa carta às vezes vê jogo nos Fog da vida, tá? Por causa do encantamento de Jace, que você comprando o Caramila, o cara vai comprar, é como se ele levasse 1.000 e assim por diante, tá? Pesquisador Desafortunado é uma mágica, 1 mana 1, uma criatura que você pode sacrificar ele para comprar uma carta e descartar uma carta. Eu acabo usando no meu G Madness por opção, porque ela é instant speed, o descarte, tu acaba comprando, ciclando uma carta ou outra, e é um bloquinho para uma necessidade. Rede de Coral, um encantar criatura, uma aura que consideravelmente poderia ser um side legal, por você encanta uma criatura verde ou branco, e essa criatura ela tem que ser sacrificada a menos que cada manutenção o jogador descarte uma carta da sua mão. Fica a dica, tá? E o último slide azul é Sincopar, uma mágica humana X, anula uma mágica alvo, e se essa mágica for anulada, a menos que o controlador pague X, ela também é removida de jogo. Vigiar é uma carta que também é jogada no Fog, porque você pega todas as criaturas atacantes e compra o número de cartas igual ao número de criaturas atacantes. Como o Fog está sendo defensiva tentando sobreviver, quando o cara atacar com tudo, dá um Fog e ainda joga um Vigiar e você vai encher a mão de novo. E o desejo de Aboshan, que no caso é outro desejo daquele ciclo que eu falei que ia deixar no último slide, que é uma carta, aura, humana, a criatura ganha voar, e quando você estiver no limiar, se tiver cartas, 7 ou mais cartas do cemitério, essa criatura ganha Shroud, né? Ela não pode ser alvo de mágicas ou habilidades. E aí então, bora pro preto. A Abdicação Forçada então é uma mágica instantânea por 1 mana preto, que se pega e destrói uma criatura não preta que tenha resistência menor que o número de cartas do seu cemitério. Carniceiro Sem Rosto é uma criatura que jogou muito quando saiu em Tormento, uma criatura 4 manas 2/3 que quando entra em jogo você remove uma criatura alvo
da mesa de jogo, e ela só retorna quando o carniceiro sem rosto sair da mesa. Confundir um descarte, que por 3 manas o jogador descarta uma carta e você compra uma carta. Aquela 2 por 1, né? Você faz, o cara perde, você ganha, se repõe, tarará. Demônio Mesmérico, então, é outra criatura que tem essa habilidade quando entra em jogo e quando faz uma coisa e quando sai, desfaz aquela jogada. Então, quando Demônio Mesmérico entra em jogo, você olha a mão do jogador, escolhe uma não land, é que o jogador remove aquela carta da mesa, da mão. E quando o Demônio Mesmérico sair da mesa, o cara pega essa carta de volta. Explosão Mental é outra carta com explosão que dá vantagens, quanto mais cartas tiver, mais vantagem vai dando. Que no caso é, por 1 mana preto incolor, o jogador descarta uma carta, mais o número de explosão mental que tiver no cemitério. Então a explosão mental vai primeiro fazer o cara descartar uma, a segunda vai fazer o jogador descartar 2, a terceira 3 e a última 4. E se aquele negócio, novamente, se tiver mais nos cemitérios dos jogadores, vai fazer isso cumulativamente. Fadiga Incapacitante é uma mágica feitiço, 3 manas, que dá -2/-2 para criatura alvo. E tem Flashback, que às vezes é o útil mesmo, que por 2 manas e mais 3 de vida você dá novamente -2/-2 para uma criatura alvo. Fedoro Tóxico, uma mágica instantânea por 2 manas, você escolhe uma criatura não preta e dá -1/-1 para ela. Se você estiver no limiar, tiver 7 ou mais cartas no cemitério, essa criatura é destruída e tchau. Ritual da Cabala é outra carta que também, quando você estiver no limiar, tem vantagens, porque Ritual da Cabala faz, por 2 manas instantâneos, você gera 3 manas pretos. No limiar, vai gerar 5 manas. Roubo do Necrotério é outra carta que é muito forte. Quando saiu nessa época, Cofres da Cabala e as outras cartas tinham um mono black muito forte. E o Roubo do Necrotério era pique certo, jogava direto, assim. Roubo do Necrotério é uma mágica por 2 manas, você pega uma criatura do teu cemitério e bota na mão, e tem flashback por 5 manas. Sangue dos Inocentes, um feitiço muito forte, tava valendo um horror, não sei até quando tu tava falando o preço dela hoje, porque ela era uma ótima resposta contra Reanimators, né? É uma mágica por 1 mana preto, cada jogador sacrifica uma criatura. Hoje tem potencialidades de quando você sacrifica, ter vantagem nisso, mas na época não era tanto, e mesmo assim era muito forte. Terreno Rânstido é um feitiço que entra no nosso LD Delícia, né? Nosso LD Mono Black. Por 3 manas você destrói o terreno alvo e se você estiver no limiar ele ainda causa 1 de dano em cada criatura e em cada jogador. Sonhos Implacáveis está quase terminando no preto, é um feitiço que é 1 mana preto e como custo adicional você descarta X cartas da sua mão e quando você descartar e resolver a mágica, você pega X cartas do seu cemitério de criatura e bota de volta na mão. Então você pode tirar cartas inúteis, pode fazer habilidades com Medras, jogar cartas de flashback no cemitério e pegar a criatura de volta. Por 1 mana preto mais as cartas na sua mão, sim, é uma opção legal, tá? E aí, para finalizar o preto, aquele desejo clássico, né, que eu passei em todas as outras cores. E no preto é o desejo do Patriarca, que eu acho que é um dos piores desejos de todos, é uma porcaria, tá? Por 4 manas, ela é um encantar criatura, uma aura, como todos os outros desejos, que a criatura encantada ganha mais 2, menos 2. E, quando você estiver no limiar, a criatura ganha um adicional mais 2, menos 2. Então ela ganha mais 4, menos 4. Bom, do preto já deu, bora pro vermelho. Dardo de Lava é uma mágica instantânea vermelha por 1 mana, que dá 1 de dano na criatura alvo e o flashback você sacrificou a montanha. Desmoralizar é uma mágica instantânea bem forte, que com 3 manas, cada criatura ganha manense, todas as criaturas ganham manense. E no limiar, as criaturas não podem bloquear. Fica a dica, né? Dor Fulgurante foi side, é side em vários decks. Nos Mono Red geralmente é a única proteção que a gente tem contra a proteção contra o vermelho, né? Dor Fulgurante é uma mágica instantânea, um vermelho e um incolor. Todo dano não pode ser previsto nesse turno e com flashback por 1 mana. Estremecer é uma mágica DLD bem legal. Por 2 manas cada jogador escolhe um terreno para sacrificar. Explosão de Chamas, uma mágica instantânea que entra naquelas questões de explosão, né? É 1 mana vermelho e 1 incolor. Você causa 2 de dano mais o número de explosão de chamas no cemitério. Então no caso vai causar primeiro 2, depois 3, 4. E 2, 3, 4 e 5. Tá. Gato Igno Párdigo é uma criatura 4 manas, 2, 3, haste. E ela tem uma característica muito boa, que quando ele estiver no cemitério, ela conta com explosão de chamas, a carta do lado. Tá? E essas duas cartas estão presentes no OR Afinidade com Cemitério.
tá? Que é um pauper para pobres aqui do canal. Então o que acontece? O gato ignopádico faz com que o nosso explosão de chamas fique cada vez maior, fique cada vez mais potente, ao ponto que por 2 manas pode dar 7, 8 de dano. Isso é bem legal, tá? Isso aconteceu já. Bom, Investido Imprudente é uma mágica que joga nas minhas versões de RW Heroic, tá? Tô quase substituindo ela, mas ainda assim joga. Já vi gente jogando isso no Killfind, porque turno 3 tu arregaça Killfind mais isso pra jogar e tal. Não é sempre que joga, mas é uma carta bem forte e tem que ficar de olho, tá? Investido Prudente é um mana feitiço, mana vermelho feitiço, você dá mais 3/0 para criatura alvo e haste, essa aqui tá a questão, é o haste, tá? E tem flashback por mais 3 manas, tá? Lampejo de Rebeldia, uma mágica muito estranha, mas muito forte também, tá? Por 2 manas feitiço, naquele turno criaturas brancas e verdes não podem bloquear. É, isso aí. E ainda tem flashback, tá? Ela tem flashback por mais 2 manas e 3 de vida. Pretavar, que é outra carta dessas criaturas que é estranha, que quando entra na mesa faz uma coisa, quando sai faz outra. Então, quando entra na mesa, tu remove o terreno alvo. E quando essa criatura sair, tu devolve o terreno alvo pro jogo. Raio de Fogo, um clássico do Pauper, um mana dá 2 de dano com flashback por 5 manas. Redemoinho da Areia é uma carta muito estranha, que no seu texto original, por 4 manas ela não faz nada. Sim, não tá errada a carta. Por 4 manas, feitiço, essa carta tá em branco. Mas, no limiar, quer dizer, quando tiver 7 ou mais cartas no cemitério, isso dá 5 de dano em cada criatura que não voa. Então é praticamente uma cólera de Deus, não cólera de Deus do Pauper. É a maior remoção em massa que a gente tem, só que ela é toda condicional, além de não pegar criaturas com VAR. Ruptura de Solo é um LD muito forte, que eu jogo fácil 2 até 3 em qualquer versão de LD que eu for jogar com vermelho, tá? 4 manas, destrói o terreno alvo com flashback de 7. Vai acontecer de ter. Vai acontecer de tu precisar no avançar do jogo, você não tem LD e o cara tá começando a ganhar fôlego de novo, tu paga 7 mana e faz isso, tá? Principalmente se for com preto, que daí tem ritual para numa emergência acelerar esse tempo, tá? E por último, Temperamento Explosivo, um clássico, já foi reimpresso atualmente, mas saiu originalmente lá em Tormento, que 3 manas dá 3 de dano, instante, ou por Madness por 1 mana vermelho. E o Desejo do Kamal, pra gente fechar aquela lista dos desejos da cor vermelha, no caso ainda falta verde, Lucas, calma, tá? Desejo de Kamal, então, um encantar criatura, por 2 manas, um vermelho e um incolor, a criatura ganha First Strike, ganha iniciativa, mas quando você estiver no limiar, ela ganha mais 3/0, muito melhor que o do Patriarca, dicas de passagem, né? Então, bora pro verde aí. Colono Diligente, então, uma criatura humano 1, você pode pagar 2 manas, sacrificar esse colono maravilhoso aí, para você buscar um terreno alvo básico e colocar em jogo virado. Tá? Então depois embaralhar. Mas a grande vantagem dele é que ele conta com uma explosão do músculo, que é a carta que está logo aqui do lado. Então a explosão de músculo é mais uma das cartas de explosão, que faz o seguinte: 2 manas dá mais 3/3 mais X número de explosão de músculo em todos os cemitérios. Então o primeiro dá mais 3/3, o segundo mais 4/4, depois mais 5/5 e mais 6/6. Mas se você tiver esse colono aí no cemitério, que geralmente vai sacrificar para buscar land ou para dar block, que vai ficando cada vez maior, então não custa nada se dar 2 manas mais 6/6 ou mais 7/7 numa criatura. Tá? Bom, Garras das Copas, uma mágica instantânea que às vezes ajuda a gente a pegar um Delver perdido, tá? Por 1 mana a criatura alvo perde voar até o final do turno e tem flashback por 1 mana verde. Homem-Urso é uma criatura muito forte, jogava muito quando saiu, tá? Por 2 manas tem uma criatura aí, um urso druida, que fornece mana, tá? Vira fornece 1 mana, ela é 1/1, mas quando você estiver no limiar, quando tiver 7 ou mais criaturas, ela fica 4/4, já é um bicho bem gordinho. Medicina Popular é uma carta verde, mas tem sinergia com o branco, tá? Por 3 manas você ganha 1 de vida para cada criatura que você controla, e com flashback com branco, um branco incolor, você também ganha 1 de vida para cada criatura que você controla. Mestiço Selvagem é uma criatura 2 manas 2/2, que você pode descartar a carta para ela ficar mais 1 e trocar de cor. Parece meio inútil essa habilidade do trocar de cor, mas já ajudou bastante contra a proteção, contra mágicas que não afetavam uma determinada cor. Além de que ele é uma estrela do G-Madness, tá? Ela é fundamental drop 2. Pós-momentânea, então, é uma mágica instantânea que salva a vida de quem joga de Fog, porque por 2 turnos você vai ficar bem protegidinho dos danos de combate. Então por 2 manas você previne o dano de combate, flashback por 3. Risola Preguiçoso, sim, essa carta é
a cara do G-Madness junto com Forma Arrogante e Mestil Selvagem. Uma carta que por 1 mana você joga ela na mesa ou por 0 pagando The Madness. Além de que ela tem uma habilidade que por 2 manas ela fica mais 2/2, mas você só pode jogar essa habilidade uma vez por turno. Então no máximo ela vai ficar 3/3, mas ainda assim é bem forte. Simplificar é, como é que vai dizer, um Sangue dos Inocentes verde, tá? No caso é uma carta por 1 mana, feitiço, assim como o Sangue dos Inocentes, e cada jogador sacrifica, tá? Não tá dando alvo, porque é o jogador que tá sendo. Cada jogador sacrifica um encantamento, beleza? E aí, para finalizar o verde e esse vídeo que tá enorme, o Viajante Corsano, uma criatura humana, que você pode sacrificar ele e colocar um terreno, não é terreno básico, um terreno da sua mão em jogo, tá? E o Desejo de Seton, que fecha os desejos de todas essas bagunças. Desejo de Seton, encantar a criatura, 3 manas que dá mais 2/2, e quando você atingir o limiar, a criatura ganha isca. Todas as criaturas que puderem bloquear ela deverão bloqueá-la, tá? Então pessoal, esse era o vídeo, ficou enorme, eu peço desculpas, mas esse é o motivo pelo qual é tão difícil gravar isso, pesquisar, editar, fazer imagem e tudo mais, mas eu acho que vai ficar legal. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixa um curtir nesse vídeo se gostaram, e vamos fazer um testezinho. Se vocês gostarem, crie uma frase com uma fruta com a letra C. Qualquer frase no comentário, beleza? Que bobagem. Mas beleza. Então pessoal, se não é inscrito, se inscreva no canal. Tem vídeo agora sábado, tem um gameplay, e tem domingo, tem live. No mais é isso pessoal. Até, fui.